Holanda 2, Japão 2, o melhor jogo da Copa do Mundo sem dúvidas, atuação de gala dos dois lados, dois times com muita intensidade, dois times que prometem fazer um Mundial muito interessante, por isso Vintinhos Dalicani está aqui comigo, traz a análise desse Holanda 2, Japão 2, um jogo que a gente tinha uma expectativa muito alta e que entregou tudo que a gente esperava, né, Vintinhos? Não, muito legal, cara, foi 2-2, não foi um jogo tão movimentado como alguns outros nessa Copa do Mundo foram, mas foi um jogo que taticamente teve muita coisa, muitas alternativas de ambos os treinadores, algumas mudanças eventuais de função de alguns jogadores, times que são muito intensos na marcação, que dificultaram demais a vida um do outro, altíssimo nível de futebol. É isso que a gente espera na Copa do Mundo, né? As melhores seleções reunidas nesse momento. E Holanda e Japão mostraram um nível muito alto e muito interessante de futebol jogado, tá? Claro que com a Holanda com um pouco mais da posse da bola, principalmente no cenário de empate do jogo, o Japão, quando estava em desvantagem nos dois momentos em que esteve, conseguiu pôr a bola no chão e atacar a Holanda, que se fechou e que baixou um pouquinho o bloco, e aí faltou solidez no sistema defensivo holandês, mas ainda assim, jogo demais, muito bonito pra gente assistir, muito intenso, muito interessante nessa Copa do Mundo, muito legal esse confronto de primeira rodada e foi sim o melhor jogo da primeira fase, até aqui, né? Até aqui, pelo menos, né? Foi demais, né? Comparação, dois times, né, jogando nesse nível. O Costa do Marfim e Equador também foi muito legal, mas isso aqui, por enquanto, tá insuperável. Como também tá insuperável a cobertura aqui da WTV. Lives diárias, 9 horas da manhã no Fominhas. E a gente trazendo também o nosso quadro, que já é o da casa, aqui o Visão pra Jogo, pra analisar esses jogos da Copa. Tem jogo bom na Copa, tem análise aqui no canal, então deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve, hype esse conteúdo, nos ajude a continuar crescendo aqui na plataforma, assim como você pode também nos ajudar financeiramente. Lá no pezinho do Vintinhos tem um QR Code pra você poder fazer uma doação financeira caso você queira, e também tem o nosso clube de membros, você pode clicar no botão aqui embaixo, seja membro, para não só ajudar o trabalho de jornalismo analítico independente da WTV, mas também para concorrer a uma camisa oficial por mês. Em junho já foi o sorteio, em julho é o próximo. Cada membro do canal, né, membro 1, membro 2, membro 3, concorre ao sorteio naturalmente. A diferença é que quanto maior for o seu membro, mais chance você tem de ganhar, porque ganha os bilhetes a mais, né? Membro 1 é um bilhete, membro 2, 2 bilhetes, membro 3, 3 bilhetes. Introduza seu membro no canal, como diz Vincenzo Dalicani, e venha fazer parte da grande comunidade do WTV e também concorrer a uma camisa oficial por mês. Aqui no WTV a gente veste os nossos membros, né? Então a galera que quiser ser vestida aqui pelo WTV, se torne membro aí que vai ser legal demais, beleza? Vamos lá, Vincenzo. Uma Holanda que propôs mais o jogo, um Japão também pelos cortes, pelos desfalques, foi um time um pouco mais reativo, mas muita intensidade, um grande jogo de futebol que a gente teve na Copa do Mundo. A gente tinha essa Holanda nessa base de um 4-3-3 clássico, muito bonito de ver também, tá? A linha de zaga, você tem o Van de Ven como lateral esquerdo, o Van Heck mais o Van Dijk, e aí pelo lado direito o Dumfries, né? Esse esquema até não aproveita tanto do potencial do Dumfries, porque ele tem que ser lateral, não pode ser um ala, né? Até porque o Van de Ven é um zagueiro, né? É um zagueiro, pode jogar por dentro também, poderia ter uma base com 3 para abrir, né? O ponta, mas ele quer ter um ponta bem espetado também, exatamente. Não quer ter um lateral. E aí você tem esse trio de meio-campistas que é espetacular, é muito bom, com o Reinders, com o De Jong e também com o Gravenberch, e aí pelo lado direito o Summerville, por dentro o Malen e pelo lado esquerdo o Gakpo. Esse lance, apesar de ser o time que começou o jogo, é no segundo tempo. É o gol do Summerville. Eu quero começar destacando os gols da partida. Não coloco o do Van Dijk porque é aquela coisa, né? Claro. Foi um rebote de bola parada. Ele foi bem no lance, mas não teve nada de muito tático. Esse gol tem bastante coisa. 4-3-3 do técnico Ronald Mozart, né? Isso, perfeito. Muito, 4-3-3 bem desenhadinho, com um volante e 2 médios, né? Alguns times do Brasil jogam assim, acho que o Mozart é um dos principais, né? Treinadores que utilizam desse sistema. A ideia do jogo posicional do Guardiola. Começou lá no Barcelona, até o 9 mais móvel você tem essa situação. Começou na Holanda, né? Na Holanda lá por atrás, isso, né? assim, com o nosso o Johan Cruyff, que inclusive tá no cenário, tá atrás de você. Verdade, então, assim, algumas questões importantes, tá? O que acontece nessa jogada? Você tem a linha de 4, 3, mais 3. A gente vai ver as vantagens, né? Primeira coisa, o entrelinha. Você tem o Reinders e o Gravenberch, como esses dois meio-campistas que ficam entre a linha de zaga do Japão e a linha de meio-campistas da equipe japonesa. É aqui que eles querem jogar, é aqui que eles querem receber essa bola. E eles formam uma linha de 5. Você tem os 2 pontas, os externos, os 2 meias, os internos, com o Malen, esse centroavante, e aí na linha de 4 japonesa nesse momento. Aqui no Japão é um 4-4-1, porque nesse lance até acho que o Kubo estava fora. Mas assim, você tem normalmente o Japão marcando em linha de 5, nesse lance, vantagem numérica 5 contra 4 nesse momento, tá? E aí você vai entender o Gravenberch fazendo uma movimentação interessante para conseguir receber essa bola, né? Se liga, ela vem pro lado, aqui o Japão marcando
marcando nesse momento. Aqui, na verdade, tem alguém fora do frame, porque é o Gakpo que está sendo marcado por aqui. Ele também está fora, tá? 5-4-1 da seleção japonesa, né? Que estava tentando não ter essa inferioridade numérica. E aí você tem 3 jogadores contra 2 japoneses por dentro. Olha a movimentação do Gravenberch. Ele faz um gato aqui pro lado do campo e aí ele vem para dentro. No que ele vem para... Na verdade, ele vem para dentro, depois vem para fora. No que ele vem para fora, você vai ver o passe do De Jong, do Van Hecke, a ser encontrado na entrelinha. Ele faz uma movimentação para confundir o volante adversário e ser encontrado. E aí ele vai bem. Também consegue um drible muito interessante entre os jogadores para trazer essa bola para dentro e para conseguir gerar essa vantagem, dominar nessa entrelinha. Gera uma situação de 4 contra 5. Claro que o Japão ainda tem superioridade nesse momento. Ele traz para fora e aí sim, ele vai ter o Gakpo bem aberto e o Summerville bem aberto para gerar X1. Ele aciona o Summerville que vai trazer para dentro, vai bater de perna esquerda, vai fazer um baita de um golaço para a seleção holandesa, partindo da base desse 4-3-3 muito bem montado e que apareceu muitas vezes no jogo, né? E você começa com um gol já mostrando a estrutura, porque não é à toa, né? Exatamente. É algo que é repetido, que é ter uma ideia por trás de encontrar essa entrelinha, e aí tem uma situação de 1 contra 1 pelo lado do campo. O Summerville também, claro, vai muito bem para finalizar de perna esquerda, mas é a ideia de jogo da Holanda para a partida contra o Japão. E a gente vai ver o que aconteceu também nesse lance com o Gakpo, que vai gerar uma finalização do Malen, né? Essa saída em 4, né? Você tem os 2 laterais, mais os 2 zagueiros, mais um, com o De Jong descendo, e aí 5 caras na última linha. O Gakpo, nesse momento o Reinders, o Gravenberch está até quase como um centroavante, mas está do lado do Reinders, com o Malen também com o Summerville. Então é um 4-1-5, um 4-3-3, baseando no que a gente está trazendo nesse momento na análise, né? Essa bola com o Van Hecke pelo lado direito, aciona o Dumfries. A gente vai ver a inversão. O Dumfries podendo ir ao fundo, contando que o Summerville descesse, que ele pudesse ser esse cara a se tornar o lateral nesse momento, né? E aí ele desce. Você tem esse momento os 2 zagueiros, mais o primeiro volante, 6 caras atacando a última linha, 2 laterais e 5 caras, mas na verdade são 7 caras, né? Porque 3 mais jogadores, 7, né? Exatamente, 3 jogadores aqui, mais 7 jogadores em última linha. Você acha o Van Hecke novamente, a Holanda não consegue avançar por ali. O Japão, 5, na verdade um 4-4-2, porque você tem o salto do Maeda nesse momento. E né? também você pode ter o Nakamura saltando para essa linha de meio-campistas para fechar uma base com 4 jogadores, né? Perfeito. E você vê que é interessante, porque o Doan também é um ponto, assim como o Nakamura, fechando como um lateral numa linha de 4. Sim, exatamente. Aí você tem o que gerou na última jogada. X1 no ponta. O Gakpo dominando nesse momento. Por fora, é bem verdade, pressionado, mas dominando no X1. Ele é outro cara que tem essa capacidade de gerar vantagem nesse tipo de cenário, né? Traz pra dentro, você tem a movimentação do Reinders por dentro, o Gravenberch gerando linha de passe, com o Summerville mais por dentro e o Malen pedindo bola por ali. O Gakpo vai gerar essa vantagem, trazendo pra dentro, e vai gerar uma linha de passe para encontrar o Malen nesse momento. No 1 contra 1 com no o zagueiro. X1, o Malen vai bem para conseguir girar, apesar de muito pressionado, e bater pro gol para a grande defesa do Suzuki. Então, 4-3-3 que gera um X1 do lado do campo. Não foi uma finalização do ponta, mas gerou vantagem de novo dessa maneira. E é um padrão que a gente vê na Holanda. De novo, 4-3-3 com cabeça de área, né, com o De Jong e 2 médios mais à frente. O De Jong também é uma sacanagem, então é um senhor jogador. Ele abre essa jogada com o Summerville. X1, aqui linha de 5 contra a linha de 5 da equipe japonesa. O Summerville não faz uma jogada de primeira, traz para dentro e encontra o Gravenberch, que fez a movimentação em facão nas costas da zaga. Ele vai bem por dentro nesse momento e aí você forma 4 caras para gerar uma situação de igualdade numérica. O Malen tenta esse passe para o Summerville, que estava no X1, mas ele não consegue dominar. Então o que aconteceu na primeira jogada? A gente viu na segunda jogada, X1 do ponta para o meia atacar em facão e abrir esse espaço. É o que acontece aqui. X1 do ponta para o Gravenberch atacar em facão e gerar esse espaço. O Summerville quase foi acionado, mas não conseguiu. E até pela ideia japonesa, né, de ser um time mais reativo, de ser um time de marcar tão mais embaixo e não tão em cima como foi em outros jogos, você tem o domínio da Holanda natural, né? Porque é um time que vai gostar de ter a bola, que o De Jong é um cara que é dessa escola, não só pela Holanda, mas também pelo Barcelona, né? Do Ajax e do Barcelona. É verdade. Jogou nas duas escolas, né? Então perfeito. É claro que ele vai também ter essa capacidade. Um cara nas eliminatórias a gente trouxe no guia com quase 100 ações com bola, um grande né? absurdo. Então um jogador que faz muita diferença mesmo. É claro que naturalmente a Holanda vai ter um pouco mais de domínio. Não necessariamente vai encontrar os espaços contra uma seleção japonesa muito bem armada pelo Moriarty. E Moriaço, né? via de regra foi isso. Uma Holanda com posse no primeiro tempo, mas pouco conseguindo finalizar. O Japão muito bem defensivamente, bem postado. Então foi um time que conseguiu controlar a seleção holandesa. Mas aí tomou os gols, né? Tomou o gol do Van Dijk. E aí, nesse momento,
Quando a Holanda faz o gol, desce o bloco para marcar baixinho, como está marcando nesse lance, e obrigar o Japão a construir alguma coisa. Só que o Japão, mesmo com desfalques, conseguiu construir. E isso é muito interessante, tá? O que a gente vai ver aqui? O Japão alto no gramado, você tem o Nakamura bem aberto pela esquerda e o Kubo por dentro. Ele faz esse facão para atrair a marcação. Gera o X1 do ponta. É o que aconteceu com a Holanda, no caso está acontecendo com o Japão. Ele aciona o Kubo, e aí ele tem uma situação de X1 nesse momento. Mas se liga, 4 caras dentro da grande área a serem marcados por 4 caras da Holanda, mais a descida do De Jong. O De Jong estava marcando como um zagueiro. O De Jong fechou a linha de 5 várias vezes no jogo. Ele fechava a linha de 5, ele estava descendo para ser um zagueiro ao lado do Van Heck e ao lado do Van Dijk. Nesse momento, ele como um zagueiro vai se aproximar para não deixar com que seja um contra um desse lado do campo, né? E aí ele vai se aproximar para gerar um 2 contra 1. Quando tá todo mundo marcado, e aqui você tem encaixes, né? 1 contra 1, 1 contra 1, 1 contra 1, 1 contra 1, 1 contra 1 e 2 contra 1. Ou seja, tá todo mundo comprometido. E ainda você não marcou porque não tá na área, mas você tem 1 contra 1 que também na entrada da área. Ainda que fora do Gakpo nesse momento, né? Então, assim, todo mundo tá comprometido. Se o Nakamura domina essa bola, ele vai dominar frente a frente com o Dumfries, que é um lateral muito mais ofensivo de escape e menos de controle defensivo, e você vai ter uma situação do Nakamura poder levar vantagem num contra 1. E é o que acontece. O De Jong saltou, o Kubo vai trazer essa bola para dentro e vai achar o Nakamura, e aí contra um lateral menos que não é tão defensivo assim como é o Dumfries, ele acha espaço, finaliza, a bola desvia, entra um baita gol japonês, um lado coletivo muito forte, com a movimentação do Kubo, as movimentações para gerarem situações de 1 contra 1 dentro da grande área e fazer com que a zaga seja toda fixada. E aí você tem o ponto numa situação em que o lateral vai ter que rezar ali para não acontecer nada. Né? Mas você vê o mérito também ofensivo muito japonês, mérito, porque total. a Holanda tá encaixada. Sim. E tem uma sobra no portador da bola no início da jogada, que era o Kubo, né, na ponta esquerda, quando recebe o passe. O sistema tá bem protegido e bem encaixado. Só que, meu amigo, o futebol também tem um mérito do outro lado. Exatamente. Né? Não tem como você fugir disso. Perfeito. Você mostra que, claro, você tem... Assim como a Holanda também teve vantagem, por exemplo, em Summerville e Gakpo contra Ritsu Doan e Nakamura, que são jogadores de valência ofensiva, né? Sim, então, inclusive não são lalas, né? São pontas nos times em que jogam. Então você vai ter esse tipo de vantagem pelo duelo individual. Mas as formações táticas estavam muito bem desenhadas dos dois times. Total. E foram muito bem aplicadas, até surpreende um 2-2 no placar. Exatamente, assim, porque foi um jogo que as defesas não deram tanta brecha, né? Não é, foi um 2-2 movimentado, teve um monte de chance para cada lado. Tanto que virou 0-0, né? Exatamente. Não teve um monte de chances. Os times que foram muito bem. Claro, o melhor ataque sempre vai vencer a melhor defesa, né? Pois é aquela coisa. Quando o Japão estava em desvantagem, e esse momento logo após Fala isso pro Catenaccio italiano, tá? Que já ganhou um monte de coisa. Tem aquela coisa, né? Quando o Japão estava em desvantagem, isso depois de tomar o segundo gol do Summerville, você tem agora uma saída em 3 mais 1, a Holanda bem baixa no gramado, e o Japão colocando 6 caras na última linha, né? Tava fazendo tá tentando sobrecarregar bastante a última linha da Holanda. Essa bola passa por dentro, vai abrir do lado direito do gramado. E aqui é interessante, né? A ultrapassagem vai acionar o Doan nesse momento. São 3 caras do lado da bola, próximos, e aí o Doan encontra um bom passe para colocar essa bola na última linha. Ela não entrou, devolve no Doan. E aqui é o mérito, a individualidade, né? Ele em situação de 1 contra 1 aqui, não tem para onde ir. Ele dá um drible muito interessante, a Holanda bem postada nesse 5-4-1, né? Com o De Jong como um zagueiro nesse momento, e aí ele gera 2 contra 1. Do que ele gera esse 2 contra 1, ele vai dar esse tapa na linha de fundo para chegada em fundo e cruzamento. É o que o Japão tentou fazer, mas olha como a área da Holanda está preenchida. Olha como tem muita gente marcando essa situação. E aí, quando chegava no fundo do Japão, não tinha muito para onde correr. Foi o cenário do final do jogo. De novo, 3-1 nesse momento. Você tem o Japão com 3 mais 1 e 6 caras espetados na última linha. Essa bola desce por aqui, você vai ter 6 jogadores. Até por conta das mudanças, né? Porque você tem centroavantes entrando, o Ogal entrou, inclusive o gol foi pro Kamada, né? Foi dado pro Kamada, mas o Ogal tava na jogada, né? O outro centroavante também, agora me fugiu o nome também, entrou muito mais alto. Sim. Eu me perdi o nome, infelizmente. Mas você pesa mais a área para buscar o empate, né? Para buscar uma situação. E é natural, você tá atrás do placar. É natural que essa bola venha do lado e você vai fazer o cruzamento. Shogai, o centroavante. Que você vai fazer esse cruzamento, né? Só que assim, foi meio, não digo pobre, mas limitado. E também numa situação de desespero e tal. O Japão não estava conseguindo construir muito por dentro, né? Pobre, mas mete um 3, um 6 em cima da Holanda, pesa a área e tenta abrir o campo. Exatamente. Pobre, entre aspas, entre né? muitas aspas. Porque quantos times aqui que você conhece que bota lá 3 centroavantes lá e só chuveirinho? Ah, não. Chuveirinho na intermediária, chuveirinho na intermediária. Não é que o Japão pegava a bola aqui e chuveirava e fatiava para... Não era isso. Que é um grande exemplo agora recente, Corinthians da passagem final do Dorival Júnior.
ficava em situação de desespero. O Vasco do Fernando Diniz também passava de Fernando Diniz. Total. 2 exemplos recentes aqui do futebol brasileiro. Falta de repertório e chuveirinho na área. O nível é muito mais alto, obviamente, né? Mas é uma seleção japonesa que, assim, poderia ter buscado um pouco mais de aproximação, ter buscado um pouco mais de combinação por dentro, para vencer uma defesa que estava colocando muita gente dentro da grande área, né? A questão é que não precisou, né? Porque conseguiu dessa maneira fazer o gol de empate. Essa bola vem por dentro. Você tem, por exemplo, o Koopmeiners que entra pelo lado direito, fechando linha de 6. O ponta direita da Holanda descendo para marcar, o Dumfries por dentro, o quarteto defensivo que está sendo completo pelo De Jong por aqui e pelo outro lado fechando o Van de Ven. Então você tem 6 caras da Holanda em última linha, 3 mais 1. Com os jogadores de ponta, com o Gakpo, por exemplo, e aí o Memphis já no campo, né? O Gakpo ponta fechando por dentro, fechando como meia esquerda nesse momento. Essa bola vem por dentro. O Japão consegue rodar essa bola, mas ela vai terminar por fora. E aí o Sugawara domina essa jogada, vai ter uma situação de 2 contra 2 por aqui, e o que vai acontecer de novo, né? Ele vai trazer essa bola pro fundo, não vai conseguir cruzar. Ela volta no Tomiyasu. Tomiyasu abre a bola para achar o Ito. O Ito que foi muito importante nesse cenário. Verdade. Colocou fogo no jogo pela ponta direita. É um cara de bastante X1. Nesse X1, ele leva pro fundo, vai tentar o cruzamento. Inferioridade numérica. O Japão não tem tanta gente assim, e o cruzamento não vem bom também, ela vai direto para fora. Então era um time que não estava conseguindo encontrar tanta capacidade de criar grandes chances. De novo, parece em play. 3 jogadores, mais 1 nessa saída de bola, a Holanda baixinha no gramado. Aqui é o Nakamura quem tá descendo jogar. O ponta, que era ala, virando zagueiro da esquerda, para conseguir tentar criar alguma coisa pela seleção japonesa. A bola é virada aqui com o Sugawara, né? Você tem, de novo, a formação do 3 mais 1. E a Holanda aqui, ó, toda baixa no seu último terço. Esse passe vai sair muito bom. Esse passe vai ser muito interessante entre as linhas para colocar o Ito em linha de fundo, mas vai ser o mesmo problema. A área preenchida, muitos holandeses por aqui, o Ito vai chegar no fundo, vai fazer o cruzamento, ela bate na zaga e vai em escanteio. É o que aconteceu no final do jogo como regra nos ataques do Japão. A bola vai do lado, o cruzamento na área. Vai do lado, o cruzamento na área. Essa foi do lado, o cruzamento veio na área e gerou escanteio. No que gerou escanteio, saiu o gol. E aí o Japão conseguindo aproveitar da bola aérea, né? Uma fila de 5 jogadores aqui, nesse momento, com um jogador para tirar o goleiro. Né? Olha como o futebol mudou, cara. A gente tá analisando um gol de jogada aérea do Japão contra a Holanda, cara. Do Van Dijk. Não, doideira. Que loucura, cara. Doideira total, né? E aí você vai ter esse cruzamento, né? Essa bola vai ser cruzada da direita, não tem muita movimentação, só o salto por aqui, e aí a bola vai até desviar no meio do caminho e vai entrar, né? Então, assim, é um Japão que conseguiu o gol muito na insistência dessa bola pelo lado, muito na insistência dessa bola parada, né? Essa bola pelo alto, mas não exatamente com uma grande criatividade, fluidez, movimento no meio campo. Mas era o cenário que o jogo apresentava e que o Japão conseguiu aproveitar. Jogão de bola, tá? Jogão. Muita mudança tática, 2 times fazendo algumas variações e alguns ajustes para tentar se encaixar ao adversário. Muito agradável de assistir. Claro que não foi o jogo mais movimentado, não foi o jogo com mais chances claras possível dentro desse começo de Copa do Mundo, né? Você tem os jogos de Estados Unidos, de Alemanha, enfim, próprio Costa do Marfim e Equador, que tiveram mais chances, mas foi um jogo muito tático e muito interessante para o trabalho que a gente faz aqui, que é tentar analisar essas mudanças táticas. É verdade. Né? Nem todo mundo é Arsenal, nem todo mundo tem jogadas a rodo de bola parada, mas quando você não tem, você tem essa possibilidade de colocar muitos alvos juntos e bater a bola naquele setor para tentar ganhar de cabeça. Foi o que aconteceu nesse gol do Japão, conseguindo aproveitar aí a presença do Ogawa já no campo e, claro, no desvio do Kamada, empatar o jogo. Melhor jogo da Copa, a gente já falou sobre isso, e a expectativa sobre essas 2 seleções pro Mundial, Vincenzo? E que podem ser seleções que podem vir a pegar o Brasil. Verdade. Se o Brasil passar em primeiro, pega o segundo desse grupo, né? E aí se passar em segundo, pega o primeiro desse grupo. Pega o primeiro, logicamente, né? Então, assim, só se um desses passar em terceiro, ou o Brasil, ou um desses 2, que não vai ter o confronto. Então, e aí você teria uma possibilidade de uma Suécia, porque a Suécia meteu 5, né? Então. Fez um saldo muito forte. Se conseguir somar ponto contra Japão e Holanda, é provável que a Suécia passe em segundo. Né? Pois é. E assim, pode ser um caminho interessante. Mas assim, é provável que o Brasil pegue ou Japão ou Holanda, pensando no cenário, não digo ideal, porque pode ser com o Brasil em segundo, mas o cenário natural das coisas, algo se não houver nenhuma surpresa, né? Assim, eu vejo um encaixe do Brasil com o Japão que pode ser mais interessante. Principalmente na verdade, até a Holanda pode ser interessante, porque assim, é um Brasil que tenta transicionar. É um Brasil que tenta marcar bem, pressionar e jogar em velocidade, jogar em transição. Eu olharia antes para o Japão como esse cenário, porque vejo que é um time que não tem tanta capacidade física como tem a Holanda, mas é um time que propunha jogo, que vinha buscar essa bola. Agora, com esse primeiro cenário de jogo contra a Holanda, você vê o Japão muito menos com posse. O Japão que só precisou jogar, colocar a bola no chão e atacar o time em bloco baixo quando a Holanda esteve em vantagem. Né? Então, se você projeta o cenário de Brasil e Japão, o Japão baixinho e o Brasil sendo obrigado a propor. E aí é difícil para o Brasil. É uma situação difícil. Com a Holanda, por exemplo, o Brasil poderia muito mais fazer o que fez o Japão.
Exatamente. Poder descer o seu bloco, obrigar a Holanda a construir e atacar em velocidade nas costas. Então, olhando para um cenário, para um encaixe, vejo o Brasil mais encaixado com a Holanda do que vejo com a Holanda do que eu vejo com o Japão, por exemplo. Ainda assim, os desfalques do Japão são uma história a ser contada, né? Alguns jogadores, inclusive o Kubo, que é o principal jogador, saiu sentindo o joelho ontem. Então verdade. É uma situação que pode dificultar também. Pensando nisso, se o Japão avança, quem sabe pegar um time mais fragilizado individualmente possa ser um caminho. Mas, taticamente, vejo o Brasil mais encaixado com a seleção holandesa. Agora, páreo duro, meu irmão. É difícil, vai ser complicado como qualquer jogo em Copa do Mundo, né? Páreo duro mesmo. Essa Copa do Mundo tá muito legal e você acompanha aqui na WTV essa cobertura maravilhosa que a gente tá fazendo. Falando de futebol, falando do que acontece no campo, deixa as bobagens para outros canais. Aqui a gente fala do que a gente ama, do esporte, analisa taticamente, debate, traz informações, traz bastante conteúdo para você que gosta de falar de futebol. Por isso, a gente pede para você que gosta do nosso trabalho para deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever, principalmente aqui no canal, além de poder hypar, poder pegar esse QR Code. Agora tá desse meu lado aqui, não tá desse lado aqui, sempre confundo. Agora tá aqui o QR Code, se você quiser ajudar esse projeto de jornalismo independente e analítico aqui do WTV também de forma financeira, ou no nosso clube de membros em que você concorre todos os meses também a uma camisa oficial. Vai ter muito conteúdo de Copa do Mundo por aqui, então fique com a gente, você não vai perder nada. Valeu e até o próximo vídeo.